Bueno! Bom dia, boa tarde, boa noite para essa galera que está nos escutando o NiniCast Podcast e também para quem está nos vendo no canal YouTube, Professor Indal Árbitro. Sejam bem-vindos para nosso 8º episódio do NiniCast. Hoje é um episódio extremamente especial, né? Eu tô aqui recebendo convidados que eu faz um bom tempo que não vejo, eu quase não convivo, né? Os meus irmãos, os meus parceiros de segunda fase de penal da OAB. Então, como nós estamos agora e esse NiniCast ele será disponibilizado depois da... Veiculado, gente, veiculado. Chique, Disponibilizado. né? Começou essas expressões mais voltadas para a base tecnicismo antiga. Jurídico. Então, penal militar. como será veiculado, será disponibilizado depois que você aprovou na primeira fase, e a gente sabe que essa galera que aprova na primeira fase, eles ficam tanto quanto perdidos, né, de como começar o estudo, como será o estudo ao longo da trajetória, da jornada de vocês nesse período de preparação para a prova da OAB. São 2 meses, né, cara? São 2 meses. E aquela galera, o que vai acontecer ao longo desses 2 meses? Então, nós vamos agora buscar antever, né, aquilo que vai acontecer na tua vida. Já vamos te deixar mais ou menos preparado, né, psicologicamente falando, emocionalmente falando, para aquilo que você irá se deparar nesses 2 próximos meses. Estou aqui com o Naldinho, meu querido professor Arnaldo e compadre Arnaldinho, nosso defensor público do Estado do Rio Grande do Sul, já foi delegado, já foi tudo que você imaginar nessa vida. Ele foi. Foi sim, não foi? Nos concursos públicos, realmente. Foi Nos concursos, só nos concursos. Naldinho aqui, nosso defensor público, nosso aqui do Mal, nosso senhor sênior, para nós sermos mais cordiais com ele, né? Como é um convidado. Gostei do sênior. Não, então muito sênior, né? O nosso querido Mauro. 70 anos de idade e 50 anos de docência. Né? Mínimo. Experiência. Que tem experiência na justiça militar, né? Aquela justiça mais antiga de todas. A justiça militar. Tu vê tudo a ver. Alto volume de trabalho. Tu quer fazer concurso público, meu parceiro? Faz justiça militar. Dá tempo para você fazer mestrado, doutorado, dá tempo para você preparar aula, dá tempo para fazer muita coisa, tá bem? E ainda fazer jiu-jitsu. E ainda ganha bem, ainda ganha din-din, né? Ganha din-din. Bom, faz justiça militar, tá bem? E a nossa queridinha, que é a nossa querida musa do penal. Ela que nos aguenta, né? Ela que nos controla aqui. Querida. A nossa musa Rainha que da é... execução penal do júri. Diga-se passagem, uma das melhores advogadas, se não a melhor advogada criminalista do estado do Rio Grande do Sul. Então você percebe que nós temos um cara que já trabalhou no Ministério Público por 20 anos, a promotoria criminal, defensor público da justiça militar e a advocacia criminal. Ou seja, é uma mistureba do caramba, E né? aqui conosco temos também quem? Ele que está aqui nos apresentando. O dono da porra toda, o Nini. 01. Nini Cash. O nosso 01 com 70 e quantos anos, Arnaldo? Muitos anos, né? 75. Cara, deve ter gente agora fazendo as contas aqui nessa mesa aqui, deve estar calculando, deve ter uns 250 anos. Vai longe. Deve ter algum jaguar que deve estar fazendo esse tipo de conta, né? 250 anos no mínimo. No mínimo. Né? Bom, gente, então nosso papo aqui é falarmos sobre segunda fase, tá? Nós vamos tentar fazer com que essa conversa ela seja minimamente séria. Nós vamos fazer um esforço gigantesco para que isso aconteça, né? Nós vamos ter também a moderação, né? Vamos tentar moderar aqui, né? Mas não sei se isso vai ser possível. Porque, assim, a segunda fase, cara, quando a gente passa... não sei se vocês já perceberam isso, mas aquela galera que ela se submete à primeira fase, que elas vêm numa pressão tão intensa, porque eles têm um período de estudo um pouco mais
abrangente, né? Para aqueles que começaram lá atrás. Porque, teoricamente, quem começou a estudar para a primeira fase tem 4 meses de estudo. Para aqueles que começaram no início, logo depois. E já está num ritmo, né? E aí tem os caras que começaram lá no 3º mês, faltando. E aquela galerinha retardatária que, porra, começou a se dar conta que tem que estudar quando saiu a publicação do edital. Que geralmente ali vem 70 e poucos dias, mais ou menos, da prova. E tem aquela galera que se liga na prova a partir da revisão turbo. Da revisão turbo, né? Dá o start. Mas todos eles têm uma característica em comum. Independentemente de quando começou a estudar, quando obtém a aprovação, vem a mesma sensação. Aquela sensação de incerteza, aquela sensação do desconhecido, a sensação da insegurança de que agora, né? É como se você tivesse um pico de alegria e de felicidade, você tem que também aproveitar bem, desfrutar desse momento de felicidade e de alegria, é óbvio, mas passado isso, no dia seguinte, cara, aí vem aquele BUM! E agora, segunda fase. O que dizer para essa galera assim que vai escutar esse podcast, né? E provavelmente teve essa sensação. Cara, que felicidade, que alegria, estou muito feliz, mas daí bateu aquele negócio. BUM! Segunda fase. E Caiu agora? literalmente a ficha. Caiu a ficha, não, e aí vem aquela expressão. E agora? E agora, Leticinha? E agora, eu tô falando isso daí, eu lembrei de mim, né? Como foi comigo, né? Foi mais ou menos o e agora, né? E agora eu tenho que estudar, e agora eu tenho que me comprometer comigo de alguma forma. Exato. Só que eu acho que tem uma questão que é muito interessante, que nós falávamos aqui, que é o fato de que a gente escolheu a segunda fase, nós né, marcamos o xizinho, queremos fazer penal, e queremos fazer penal por alguma coisa. Porque penal uau, muito mais legal, né? Que é melhor que o civil, não há dúvida, né? Eu acho que todo mundo aqui concorda. O trabalho tem que pensar, né? É, Trabalho infinitamente melhor. Mas, gente, e aí escolhemos algo que gostamos. Gostamos, nos identificamos. Geralmente já vem a identificação lá na faculdade com os professores. E a gente gosta de estudar. E realmente, agora, a segunda fase é uma questão que a gente tem que aproveitar o que tem de bom. Que é estudar o que escolhemos e nos aprofundarmos somente naquilo. E eu acho que é a nossa proposta. E é interessante, né, quando tu fala isso de agora eu vou estudar o que eu quero, porque eu sou apaixonado por penal, sempre fui, agora vocês 3 aqui também. E aí tu tem que estudar para chegar nesse momento. Ele já passou pelo civil, que ele pode não gostar, já passou pelo trabalho, que com certeza ele não gostou, tô brincando, tá? Mas ele passou por, agora não, e esse raciocínio foi muito legal, porque realmente agora eu vou estudar o quê? Aquilo que eu gosto, agora eu vou me dedicar e vou aprender penal, essa é a parte mais interessante. Mas a segunda fase o cara tem que se comprometer, né? Porque, por exemplo, na primeira fase, são muitas matérias, né? A gente sabe, uma gama, ainda mais agora que aumentou. Mas o cara precisa fazer o quê? Precisa fazer metade. E a gente tem conhecimento de cara que estudou na revisão turbo ali, pegou aquelas 2 semanas, estudou e passou. Na segunda fase, com raríssimas exceções, isso não vai acontecer. O cara tem que ter constância. Mesmo sendo o conteúdo que ele gosta, ele tem que ter constância, ele tem que estudar. Porque senão, dificilmente vai ter um resultado favorável. E é engraçado quando a Leca falou do conteúdo que você escolhe. Claro, você aqui teve o livre-arbítrio de você escolher a área que você vai se submeter na segunda fase. E muitas vezes, eu imagino que boa parte dos colegas ali acabaram escolhendo penal porque gostam, muitos porque gostam, e outros também, talvez porque tivessem um pouquinho mais de afinidade, talvez ainda aquela indefinição de qual área que eu vou prestar a segunda fase, aquela dúvida, né, maior já no momento de se inscrever, mas já no momento de pronto, vou jogar o jogo porque eu fiz a minha inscrição e eu tenho que escolher a segunda fase. Então, muitas das vezes, colegas, eles acabam escolhendo por afinidade ou porque penal, talvez, no dia a dia, ele está mais presente da gente, né? Com notícias e tudo, e querem um pouco mais de emoção. E aí, cara, vem um problema, né? O cara não se dá conta, passa a se dar conta, porra, penal tem as peças, penal tem as peculiaridades do direito penal e do processo penal, né? E aí o cara começa a titubear.
Será que eu escolhi a área escolha certa? Se eu escolhi certo... Cara, tu escolheu, velho. Primeiro porque tu escolheu. Essa é a tua área. Agora aguenta a bronca. Agora foi, né? E, cara, agora tu dança conforme a música. O negócio agora de você botar na tua cabeça, primeiro, antes de mais nada, a preparação para a segunda fase da OAB não é como você quer. Começa aí. Não é como você quer. Esquece. Porque eu quero estar assim. Tu não tem que querer deixar de querer nada. Tem regras que devem ser seguidas. Tem um planejamento estratégico que tem que ser muito bem... Uma metodologia e um planejamento estratégico tem que ser muito bem montado. Cronograma. Porque a prova ela é cheia, repleta de características muito específicas, que talvez um estudo isolado não seja o suficiente para você captar estas características específicas, desde a elaboração dos enunciados, que tem todo um cenário que você tem que se familiarizar, desde você ter um contato mais aprofundado de estruturação das peças, não só identificação, porque a identificação no penal vai ser fácil. Você vai identificar facilmente, mas a estruturação e desenvolvimento de tese, e também, talvez muitos de vocês não saibam, mas vão ter que saber, seja no amor ou no choque, terão que saber que tem um critério de pontuação. Sim. Não é simplesmente você chegar lá, pronto, fui bem na peça, o cara vai te dar genericamente 3, 4, 5. Não, tem critério de pontuação. Tem requisitos que você tem que seguir para pontuar mais. As pontuações são fracionadas, é por itens. E tu tem que saber como é que você vai se comportar nesse cenário. Porque isso aí, cara, muito mais do que conhecimento, imagino eu, é também de você fazer essa prova estrategicamente. Porque às vezes nós já pegamos pessoas que sabiam a matéria, sabiam a temática ali, deram mole mas na hora deram mole na hora de... Tu sabe que é uma excludente de licitude, mas tu não escrever excludente da licitude... E não indicar o artigo certo. não indicar o artigo da... Aconteceu comigo, parte do quadro, aconteceu comigo. olha Opa! Só, que tristeza. Mas aconteceu comigo, gente, de eu estar estudando para a prova, e eu era muito, na faculdade, já identificada com penal, e era penal que eu queria na vida. E aí chegou a prova da OAB, chamei uma colega que também era crâniozinho em penal, e digo, vamos estudar? E ela trouxe as provas. E eu lembro até hoje de ela me perguntando uma questão, e eu respondendo para ela, e ela dizia, se tu respondesse assim, tu tiraria metade da questão. Eu, como assim? Se tá certo? E eu comecei a entender que tinha uma lógica, que tinha como saber. Exato, e eu era já afiada. Fazendo uma analogia aqui, por exemplo, que nem você vai fazer o exame lá para tirar carteira, né? Muitos sabem dirigir, já têm conhecimento de direção antes. Mas se você chegar lá na hora, dirigir de qualquer jeito, olhar para trás lá, né, ligar o carro de qualquer jeito, você vai perder pontos. Então, na prova da OAB, por mais que você tenha prática, por mais que você tenha ali o contato com o estágio, tem alguns requisitos que você tem que cumprir, que muitas das vezes no teu dia a dia tu não vai pedir. Então, por exemplo, numa peça lá, né, você não vai colocar que aquela peça é tempestiva, porque primeiro tu vai chamar a atenção do juiz. Peraí, ele colocou um item aqui que é tempestivo, então peraí, acho que ele está querendo me... Né? Já na prova da OAB tu tem que colocar, senão tu perde ponto na estrutura. Então tem toda uma questão que você tem que seguir. E aí que nós entramos, né? Eu não coloco, não sei se a lei diz, mas eu quando faço peça, eu vou colocar da tempestividade. A primeira coisa que eu vou chamar a atenção também. Ou o recurso é tempestivo, conforme... Eu vou te dizer, cara, em 20 anos do Ministério Público, nunca que eu botei, presente de recurso tempestivo por quem impôs dentro para 5 dias. Não faz isso na prática. Até aconselho na prática não fazer. Porque se não for tempestivo, a primeira coisa que o cara, às vezes o cara nem vai olhar, o cara vai lá. Então, sim, na prova do OAB, cara, isso representa 0,20 na última prova. Sim. E, cara, 0,20, velho, é uma eternidade de ponto. Pode parecer que não, mas 0,20 é muita ponto. Fala muito pro cara que ficou com 5,8, né? Muito ponto. Então, tu tem que entender que é que nem aquela analogia, né, de grão em grão, a galinha rende o papo, né? Porque é bem isso, você vai de grão em grão, cara. Você vai pegando lá pontuação e tu vê, são situações que eu tenho muito medo do pessoal que faz estágio, né? Lá no Ministério Público, por exemplo, que a gente não bota petição de juntado para contrarrazões, a gente vai lá, larga as contrarrazões direto. Na prova da OAB, se você não colocar a petição de juntada, velho, nas contrarrazões, tu tá fudido.
Mas né? Literalmente Nesse caso ferrado. aqui, a prática sem esse ajuste fino, Ajuste fino pode prejudica. prejudicar. Eu costumo dizer, cara, esquece que tu faz na prática. Por isso que tem que Né? conhecer, né, Aham. gente? Tem que conhecer, tem que montar estratégia, tem que estudar com quem tem esse conhecimento. E eu acho que falta que- muita ambição, às vezes. Às vezes o cara se preocupa só em acertar a questão e não se preocupa em pontuar integralmente. Exatamente, jogar o jogo. Porque tem diferença. A questão lá vai valer, por exemplo, 0,65. Às vezes tem diferença de 0,3, você acertou a questão do cara que tirou 0,65 integralmente. Então, Não, isso em todas as exato. áreas, Essa né? ambição, Quantos né? ficam com 5 E aí que tá. O nosso papel, primeiro, é não atrapalhar a vida de vocês. Né? É, né? Já começa por aí. Nosso papel é não atrapalhar. Nós vamos buscar facilitar a vida de vocês, facilitar o direito penal, facilitar o processo penal em termos de conteúdo, né? Em termos de conteúdo, claro que transmitir de uma forma com qualidade, né? Mas com mais objetividade, com muita objetividade, para que você consiga ter aquela informação que pode fazer diferença para você. Cara, eu não entendi. Cara, não é a hora de você entender. Você tem que, na verdade, se entendeu, beleza. É plus. Mas é de você saber que tem que fazer aquilo. Não, Assim como na primeira fase é marcar o X, aqui é colocar o que o cara quer no cara crachá pronto, lá. cara. Sem querer puxar sardinha, né? O curso do CEIS que ele foi pensado no cara que é avançado, no cara que já entende o conteúdo, para fazer justamente esse ajuste fino e o cara Exato. não perder pontos preciosos, mas também o cara que zero. nunca viu prática na vida, que nunca viu nada, ele também é pensado nesse cara, para pegar a mão desse cara e levar até o final da Gente, prova. não sei final do vocês. zero, eu acho que é Eu não sei vocês, mas a gente percebe que muitos colegas, quando eles vão para a segunda fase de penal, escolhem, né? Mas, cara, a esmagadora maioria, eu imagino que a maioria que estão nos escutando e vendo, eles nunca fizeram uma peça penal. A maioria. Uhum. A esmagadora maioria. E aí nós temos essa noção, né? A gente recebe, Nidal, eu comentava antes nas redes sociais, eu já recebi, Mauro, quero fazer com você, mas nunca fiz uma peça. Tu acha que dá? Dá, direto. certamente dá. Até porque, às vezes, tu pegar esse cara sem vício, na boa, às vezes é mais fácil, é mais melhor fácil. trabalhar do que Exato, pegar um viciado do estágio. Exato. Tem essa... Exato. Eu também nunca tinha feito peça. Pois é. E aí, como nós temos essa noção, nós sabemos desse contexto, a gente procura também. É como se tu estivesse ensinando um bebê a caminhar. Literalmente, né? É como se você estivesse ensinando o cara, começa engatinhando e vai caminhando. E aí a gente vai pegando na mão até ele começar a caminhar sozinho. Basicamente é isso que a gente faz. Que tem que ser feito. Não só nós, cara. Eu acho que qualquer curso sério faz isso. Curso sério tem que fazer isso. Né? Qualquer curso sério tem que entender que as pessoas, quando procuram esses cursos, os colegas, eles vêm, cara, num cenário de zero prática. Então, cara, o mínimo que você tem que fazer é preparar um material, né, um material didático que possa ser autoexplicativo também para eles, né? E você também conduzir eles de uma forma que eles consigam identificar a peça e saber como se comportar em relação a cada peça. E, cara, desde o endereçamento, como é que se endereça uma peça, né, que passa para parecer simples, mas pontua 0,10. Cara, o endereçamento pontua. O endereçamento, você pontuar, você endereçar corretamente, pontua 0,10. Que também é uma eternidade de pontos na prova da OAB. Então, nós temos essa consciência, por isso que a gente vai desde o zero e nós vamos avançando aos poucos, sempre pegando na mão, né? Então, sempre na mão até o dia da prova. Na pegada daquilo que o Mauro falou, às vezes você que está preocupado aí, que nunca fez peça na vida, às vezes até é melhor, porque você não vai ter aquele cacoete, aquele vício que às vezes o estágio ele proporciona, né? Eu acho que para quem faz estágio é muito importante, da mesma forma que quem não tem experiência, um curso preparatório. Sim. Porque quem não tem experiência busca aqui saber identificar as peças. E quem tem a experiência, já tem o hábito, vai buscar aqui o que não fazer, ou melhor, como ser feito para fins de prova de OAB. Eu não sei se não aconteceu com você, mas também já aconteceu comigo. Comigo? Já aconteceu comigo de vir perguntas ao professor, né? Professor, na minha faculdade disseram que tinha que fazer isso. E eu, cara, Primeiro, só um pouquinho, Nidal, só um pouquinho. Calma, gente. Teu Não, professor olha não pra tá cá. errado, né? Não, mas deixa eu explicar porque tem gente nova aqui. O que é o Pergunte ao Professor? É uma ferramenta fantástica que tu vai mandar pergunta para mim,
Pro Arnaldo, pro Nidal, pra Letícia, e nós vamos... Não, a equipe não, a gente vai responder. O Nidal passa o quê? 3, 4 horas por dia respondendo, porque às não mais. Então, é uma ferramenta que nós temos que tu vai... É uma rede social, eu gosto de chamar de rede social. É aquela rede social que tu vai falar direto comigo. Olha, esse aluno perguntou, Nidal, como é assim que era na faculdade? O Nidal certamente explicou que não, que deveria ser... Eu só fiz questão de porque... Não, e às vezes muitos alunos não mandam nem pergunta, né? Eles mandam recado, comentários, não perguntam ao professor, né? Basicamente é uma ferramenta que nós temos um contato direto com o aluno. Pra mim é fantástico. Eu adoro fazer isso também. Mas olha só, não é que o professor esteja errado, não tá, porque, cara, eu fui professor de prática na universidade. Tem que ensinar a prática, né? Tu tem que ensinar como é que o cara vai trabalhar na vida prática. Então, tu tem que também, cara... A resposta à acusação, tu vai dar uma negativa geral, né? Sim, porque é o normal. Na resposta à acusação Né? normal, na prática, até porque você não tem toda a matéria ali, muita coisa vai ser na audiência, você vai fazer aquela resposta à acusação padrão mesmo, pedir lá... Só que pra OAB não rola. Só que pra OAB não rola, é. você vai ter que colocar as teses. E às vezes, na prática, não é tão bom você alegar um monte de tese na resposta à acusação, porque você está adiantando a tese defensiva para a parte contrária. Então, veja que o professor da faculdade estava certo. Porque ele estava te ensinando uma coisa. Agora a gente aqui vai ensinar outra coisa também vai estar correto. Cara. Então, assim, tu tem que entender que, o professor falou isso. Tudo bem, velho. É que é diferente. Uma coisa é o estágio e outra coisa é a prova da OAB. Mas, velho, aqui, tu chegar na prova da OAB é muito distinto. Muito distinto. Porque tu tem que, como nós estudamos a prova da OAB e o professor universitário da faculdade não tem essa obrigação, porque o papel dele é te preparar para a vida, para você, depois de formado, poder atuar, né? E o nosso papel é viabilizar essa a gente faz essa ponte, né? Entre a tua graduação e a tua vida profissional. A gente faz a ponte te preparando para você poder trabalhar como advogado, né? Mas você já tem uma bagagem, cara. E dá um exemplo assim de outra diferença da prática para a prova da OAB, por exemplo, memoriais. Às vezes tem uma tese ali que está clara, que você acredita que vai dar a absolvição certa. Na prática, você vai colocar aquela tese ali e deu. Você não vai colocar todas as outras, de repente, e mais a tese ali subsidiárias, né? Na prática, muito difícil você vai fazer isso. Agora, na prova da OAB, tem que colocar todas as teses pertinentes, todas as preliminares, trabalhar a pena, trabalhar regime, trabalhar tudo, né? Só pro nosso ouvinte e o assistente, não? Como é que é? Quem está assistindo é o quê? Ouvinte entender. O que o Arnaldo quis dizer aqui? Que isso tu não pode dizer. Vivente. Que não é... Me corrija, Arnaldo, se estou errado, mas só para deixar claro. Não é só dizer que não houve o crime, uma negativa de autoria, ou enfim. Mas tem que dizer, se condenado, vem a redução de pena disso. Se condenado, vem aquilo que são as chamadas teses... subsidiárias. E pontua, né, Nidal? As teses subsidiárias, às vezes, vem muita memoriais pontuação. Apelação é horror. Né? Mas agora... saindo desse cenário que nós introduzimos, os caras os colegas devem estar pensando também, mas, cara, 2 meses de estudo, né? E aí, como é que funciona isso, né? Tem como aprender em 2 meses? Tem como aprender em 2 meses. E qual é que é a dinâmica, né? Como é que é essa caminhada? Eu costumo dizer em aula assim, que você é como se você entrasse num túnel. Né? Você entra num túnel. E você que já entrou num túnel, né, até de carro, você... vamos considerar um túnel que você está entrando, ele está tudo escuro. Ele está tudo escuro e, na medida que você vai avançando, os primeiros feixes de luzes já começam a aparecer. E você vai avançando, você já começa a ver que esses feixes de luzes ficam mais intensos. E aí você já começa a enxergar a luz, literalmente a luz do final do túnel. Então, cara, é uma caminhada que você irá se propor a fazer. E não precisa ter pressa. Ali tem uma frase que eu gosto muito, né? Tu não precisa ter pressa, né? Passos pequenos e firmes. Pequenos e firmes, né? Tu precisa ser constante. Constante. Porque se você for constante, você não vai precisar correr. Você tem que entender que a preparação para a segunda fase da OAB é como se fosse uma maratona, não é uma prova de 100 metros, né, onde você tem que sair desde o início atirando, né, e mantendo aquela performance do início ao fim. Você tem que ser constante. E lá no final, como um bom maratonista, você se desgarrar daquele pelotão sprint. E dar o sprint final.
Mas é isso que tu tem que ser conduzido para fazer isso. Então, a constância que a gente costuma dizer é que ela te traz uma série de benefícios. Primeiro, organização. Cara, organização e disciplina desculpa, gente, mas é fundamental. Eu trabalho 8 horas por dia. Eu sei que você trabalha 8 horas por dia. Eu sei que você tem família. Todos nós sabemos disso. Mas também sei que milhares de pessoas que trabalhavam 8 horas por dia, que tinham famílias, estão aprovadas. E outras tantas milhares que trabalham 8 horas por dia e têm família não aprovaram. Qual a diferença desses dois grupos? A disciplina e a organização. Esta é a diferença para esses dois grupos. E veja que eu não falei de inteligência. Um grupo é mais inteligente do que o outro. Não. Não é questão de inteligência, não. É questão de organização, disciplina e constância. Porque a gente sabe que o estudo ele vai te exigir que você organize determinada hora do dia e reserve para você. E se você der conta, você não está reservando para você. Você está reservando para um futuro que você quer que seja melhor. O que você está fazendo hoje, na verdade, vai repercutir pelo resto da tua vida. Então, seu eu de amanhã vai agradecer, né? Cara, imagina, tu não tem filho ainda, o teu filho vai agradecer. Teus futuros filhos irão te agradecer pelo aquilo que você está fazendo hoje. A tua futura mulher ou ex-mulher Não fala em ex-mulher, Manobra. Vai agradecer. Porque a gente pensa, né? E aí, cara, para você que vai fazer a segunda fase agora, não tenha desculpa da faculdade. Porque muitos diziam, professor, eu tenho a aula, eu tenho a trabalhar 8 horas por dia e tenho faculdade. Muitos fazem isso. Mas tu tá na finaleira, meu. Na finaleira da faculdade. Provavelmente tuas provas já devem estar terminando. O teu TCC espero estar pronto, né? Espero, no mínimo, espero que esteja pronto. Não, mas imagina, é uma coisa a menos, né? Uma coisa você imagina se formando, já eliminou a prova da OAB, já vai se formar com carteirinha, né, na mão. Não, e se forma diferenciado, né? Hoje em dia o cara que se forma com a carteirinha da OAB. Agora, olha só, Nidal e Arnaldo Letícia, eu acho muito interessante o cara vai começar o curso, tá? Ele vai começar o curso no dia X, né? Não sei que dia isso aqui vai veicular, então vou falar o dia X. Não. Esse episódio está sendo veiculado provavelmente no dia 20 de novembro, acho. Então tá próximo. Começou agora o curso. Se tirar uma foto do aluno hoje e outra foto do aluno lá no dia 21 de janeiro, quando ele for fazer a prova, é outra pessoa. Mas assim, é outra pessoa, e digo mais, não é só juridicamente, falando em disciplina, em hábitos melhores. Por quê? Porque vai ter cobrança de quem? Do próprio cronograma. Eu acho que vale a pena falar dos cronogramas, né? Não, e o quarto também é diferente, né? Porque o quarto começa bonitinho, daqui a pouco você tira a foto do quarto, tá cheio de papel, tá cheio de quadro. Vocês vão lembrar do bueno. Né? Tem uma camiseta que eu fiz. Você viu? Eu achei o máximo. Fez pra nós também? Gente, Eu acho que sim, não sei se fizeram. eu também quero uma. Gente, Ele o que nunca eu sabe acho... nada, né? Nunca até... O que eu acho o máximo aqui, que eu gostaria de dizer aqui para o pessoal que vai se preparar aí conosco, especialmente aí nessa segunda fase, é que tu entra numa atmosfera quando tu faz o curso. É a atmosfera da prova. Tu vem aqui, tu começa, tu passa pela viagem com o Nidal, com o Arnaldo, com o Mauro, comigo. São momentos, e cada momento vai mudando. Tu vai se identificando mais com um, daqui a pouco tu ama outro, e aí tu tá sentindo até crise de... Mudei o Arnaldo de crise, ele o cabelo. Crise, né? Mas é essa coisa, assim. Mas vai aí conhecendo intimidades. Vai tendo intimidades. E vai isso é importante. Nidal de saber de muita coisa. Com certeza. Nini de saber. Na verdade, a gente vai criar um ambiente para aqueles que forem optar tu não tá sozinho. por ficar conosco, né? Conosco ou sem nosco. Não, conosco. Conosco. Se for optar por ficar conosco, fique à vontade também. Né? Não, fica à vontade não, tem que vir tá pra bom, vai lá. Tem então vem pra você isso. Não, é que... Nós estamos criando um ambiente dentro das nossas plataformas, dentro da plataforma, dentro também do nosso Telegram, que só será para nossos alunos, um ambiente que é onde vai ter ali uma troca de positividade diária, né? Constante. Então, nós estaremos ali naquele ambiente, nós vamos criar um ambiente onde todos nós estaremos
estaremos focados no único objetivo, que é a aprovação, né? E nesse ambiente também é muito importante que nós tenhamos uma troca, né? Uma troca de energia e também um ajudando o outro a se manter constante, né? E organizado. E aí, o Mauro falou agora, como é que tu organiza isso, cara? Por isso que a gente tem um cronograma. Não só um cronograma, a gente acaba disponibilizando outros cronogramas, porque a gente sabe que tem alguns colegas que entram depois do curso, ou que por uma razão ou outra ele acabou atrasando um pouco, e aí a gente tenta fazer com que ele... O cronograma é flexível, né? Não é rígido, né? Recalcule essa rota. Então a gente faz... E esse cronograma, na verdade, ele é elaborado pensando em cada momento, em cada estágio da tua preparação. Na medida que você vai avançando, nós vamos te conduzindo, né, conforme a sequência das aulas. Ou seja, a sequência das aulas já é bem pensada como se fosse uma sequência de um procedimento criminal. Ou seja, você já vai estar tendo as aulas como se fosse uma linha do tempo, como se fosse uma sequência lógica de atos. Para te ter uma ideia, nós começamos com a ação penal, antes da ação penal, né? Antes da ação penal, eu nem comecei ainda a falar em oferecimento de denúncia, nada. Antes, na ação penal, já vai elaborar a queixa-crime, já na próxima quarta-feira já está fazendo a primeira peça. Na quarta-feira... Caraca, quarta-feira começa. Segunda-feira você começa o curso e quarta-feira já está fazendo a primeira peça, que é a peça queixa-crime. E depois... mas eu nunca fiz. Na quinta tu vai dizer, mas consegui fazer. Era isso mesmo? Era isso. Aí depois, cara, tu entra com denúncia, rejeição de denúncia, resposta, outra peça que tu vai fazer. Depois vem a instrução, e aí vem memoriais, outra peça que você vai fazer, e assim por diante. Por que a gente faz isso? Para organizar a tua cabeça. Né? A tua cabeça ela tem que estar organizada, porque são muitas informações num curto espaço de tempo. E tu vai lotar o teu cérebro de informações, nós precisamos organizar o teu cérebro para que ele tenha uma sequência lógica de raciocínio. Me dá o tarefa correto dizer que o aluno vai enxergar o processo, a partir ele vai enxergar o Total. processo, vai ver o processo. Total. Vai se sentir no procedimento e vai conseguir raciocinar de forma mais clara, né? E aí depois tu vai preenchendo. Porra, o que tu vai fazer? Se for a resposta à acusação, o que tu tem que abordar para fins de prova da OAB? Isto. Se for memoriais, o que você tem que abordar para fins de prova da OAB? Isto. E assim por diante, apelação. E, claro, sem esquecer de forma alguma questões dissertativas, cara. Questões dissertativas. E agora nós vamos ter uma novidade, né? Uma novidade nas questões dissertativas, porque nós estávamos... e nós fizemos um estudo, né? Até pouco tempo atrás, as aulas são de 1h15, intervalo 1h15. Porra, cara, 1h15, intervalo 1h15, cara, tu não vê passar. Tu não vê passar. É muito rápido, né? Isso no ao vivo. Se você for fazer gravado, né? Se você for assistir gravado... Bota aí, 1,5 dá pra assistir, né? Velocidade 1,5 dá. 1,5, Arnaldo. Se tu pegar gravado 1,5, tu termina aquela aula de 2 horas e 30 minutos, você termina em 1h40. Em 1h40. Quer dizer, 1h40. Se você acelerar o vídeo, reservar 2 horas do teu dia para você se preparar para a OAB, de forma constante, você vai estar excelentemente bem preparado para ir para a prova. E como nós percebemos que era 1h15 de aula, intervalo mais 1h15, e nós colocávamos o cronograma ainda mais uns 30 minutos para eles resolverem questões, o que nós vamos fazer agora? Dentro dessa 1h15, mais 1h15, a gente vai resolver questões ao vivo. Nós vamos objetivar ainda mais o conteúdo, não vamos diminuir o conteúdo, continua sendo rigorosamente o mesmo. Mostrar como o conteúdo é cobrado ao vivo. E agora, como nós percebemos que muitos colegas eles não ficavam depois para fazer as questões, para treinar as questões, cara, nós vamos te obrigar a fazer. Dentro desse período de 1h15 e 1h15. Quer dizer, no final, cara, vai dar tempo, cara, vamos ter que nos virar nos 30, nós quatro. Dentro desse 1h40, se ele acelerar. Se ele acelerar. Então, quer dizer, nós vamos nos virar nos 30 para dar. Daqui a pouco passou 10 minutos, 10, 15 minutos. É melhor passar 10, 15 minutos do que você não vê. Então, você vai treinar questões na medida em que você viu aquele tema, aquela matéria, já no final da aula,
como é que cai? Já vai treinar. Então, para você não ter desculpa de não ter acesso a como fazer as questões. E é fazer as questões mesmo. E isso é muito importante, porque o aluno que chega para o curso em si, ele tem uma preocupação principal, que é a peça, quando, na verdade, né, aqui no CEIS, que a gente tem uma característica muito forte, que o aluno fica muito seguro com peça e realmente vai muito bem na peça. O que acontece? É o foco da energia, né? Só que tem que entender que a peça ela é uma questão também. E questões podem se tornar peças. Então, tu tem que fazer o teu estudo de forma inteligente, né? E entender que uma peça pode se transformar em questão, e questão pode se transformar em peça. E se preparar para as duas. Exato. Sabe? Não negligenciar nenhum dos lados, Lembrando sabe? que não são 4 questões, né? São 8 questões, com cada perfeito. questão composta de... Com dois itens. E às vezes o cara se preocupa só com peça, né? Aquilo que a Letícia falou, né? Ele traz o foco dele só para a peça, esquece da questão, às vezes tira uma baita nota numa peça, às vezes tira 4,5 na peça, Já precisa de 1,5 nas questões ali para gravar os 6 e não consegue, né? Não, e tu vê, a dinâmica que a gente tem que estabelecer é assim. Eu costumo dizer que no plano do mínimo, no mínimo existencial, né? Do mínimo existencial, tu tem que pegar e projetar, de termos de pontuação, 13,5 na peça e 2,5 nas questões. Né? Isso seria no mínimo existencial. É nessa perspectiva que a gente busca trabalhar. 13,5 na peça, 2,5 nas questões. Se tirou menos na peça, vai ter que correr atrás. Vai ter que nas questões. Mas vê, se tu for analisar 2,5 nas questões, são 2 questões corretas. Sim. Integrais. Você vai errar 2 e acertar 2. Se você for observar 2,5 nas questões, você tem que acertar metade de cada questão. Metade de cada questão, teoricamente, metade de cada questão. Um item de cada questão. Um item de cada questão. Se você pensar 13,5 em peça, cara, isso é absolutamente possível, porque 13,5 em peça, você só em penduricalhos, em estrutura, cara, isso vai quase um ponto e pouco. Né? Então, para você pegar e ter menos que 13,5, tu tem que errar uma tese inteira, 1 ou 2 teses inteiras. Né? 1 ou 2 teses inteiras. E, cara, dificilmente você vai se deparar numa situação de que você vai errar 1 ou 2 teses inteiras. Você pode não pontuar integralmente, né? Mas você vai pontuar numa tese. Daqui a pouco você é uma tese de legítima defesa e esqueceu de colocar excludente de licitude. Você pontuou por ter falado que é legítima defesa, mas não deixou de pontuar porque não tem excludente de licitude. Mas pontuou, tu não zerou toda a tese. Então, é nessa perspectiva que a gente vai alertando vocês ao longo do curso para você ter aquele planejamento estratégico de resolver a peça e as questões. De novo, não é na prova da OAB não é o conhecimento jurídico, eu diria para vocês que não é aquele imprescindível fundamental. Porque tu pode ter conhecimento jurídico suficiente e chegar lá no dia da prova, cara, e não saber o que fazer. Não saber o que fazer, largar sim. Até mesmo de você saber que como é que você vai numa palavra errada, como é que você tem que se comportar. Daqui a pouco o cara pega e faz um rabiscão lá e inteligência emocional. Identificou a prova, deu. Sabe tudo, identificou a peça. Daqui a pouco o cara sabe tudo lá e se emocionou com a peça, assinou. Assinou. Não, e inteligência emocional é bom também, porque às vezes você não sabe aquela questão, não deu tempo de ver a aula, não estudou. Mas se você tiver inteligência emocional e não desistir da questão, você pode, com esse camarada aqui, ó, Esse daí você pode criar um raciocínio e acertar a questão, né? Sabe que a ideia e muitas vezes acontece. Esse VAD aqui, ó. Mas salva almas. Muitas vezes a gente tem um relato e a nossa mentora, ela é um exemplo. A Julinha? A nossa mentora, a mentora Julinha, ela é um exemplo real disso. Ela acertou uma questão sem saber. Ela não sabia a questão. E a Julinha tirou 9,7, uma coisa assim, ela não sabia parte da questão. Sabe como é que ela fez? Ela foi no VAD, né, só no índice remissivo alfabético, ela foi lá e pontuou. E olha que eu dei um exemplo mais próximo da gente. Mas milhares de pessoas. Por que isso? Porque nós treinamos também o cara a acertar sem saber.
Como a gente conhece muito bem a dinâmica da prova, e aí vem o planejamento estratégico, porque o cara, pode ser que o cara tenha um conhecimento jurídico bastante expressivo, mas está nervoso o suficiente para pegar e chegar na hora da prova e esquecer. Ou não tem o ferramental necessário. Ou não sabe manejar, não teve o contato de saber como manejar um VAD. É, vamos dar um exemplo. Imagine, por exemplo, da minha parte aqui, que eu ministro crimes em espécie. Caiu uma pergunta lá do crime de moeda falsa. O cara não assistiu a aula, nunca viu, mas a tese ali era da falsificação grosseira. Você vai olhar o índice remissivo, vai lá no crime de moeda falsa, embaixo no crime ali vai ter a súmula 73 do STJ. Você vai ler a súmula 73 do STJ, vai repetir a súmula ali, claro que com outras palavras, e vai acertar a questão. Então, assim, isso nós vamos orientando ao longo de todas as aulas. Na verdade, a forma de manejar... os caras perguntam, vai ter aula de marcação. Cara, esse negócio, primeiro... Aula de marcação de código. Toda aula. Aula de marcação de código é uma ferramenta de venda, tá? Os cursos, e com todo respeito, evidentemente cada um faz da forma que achar mais adequado, mas a aula de marcação de código é de uma ineficácia absurda. Professores, eu gostei de me dar procurando a palavra para não ser mais... Né? É uma bosta. Tá? É uma bosta. Né? O CIS que tem essa bosta tem. Gravadinha lá. Tem gravadinha. Acho que é a Ana, né? A Ana, eu acho que é a Julinha que pegou e fez a marcação de corzinha. Fica um arco-íris lindo o teu VAD. Não será necessário. Por quê? Porque vocês vão manejar. Não, e toda aula a gente orienta, né? Toda aula a gente marca junto, porque a gente sempre coloca o artigo. Porque isso é um argumento de venda, né? Os caras botam lá aula de marcação de código. Cara, mas, velho, o que adianta tu marcar com uma cor se você não sabe o que fazer com aquela porra? Né? Se tu não sabe o que fazer com aquela porra. Eu quero marcar todas as bases legais. Mas pra que se tu vai marcar todas as bases? Você tá no índice alfabético emissivo. Cara, chega a ser... Eu fico nervoso. Eu também. Essa história de marcar tudo com a mesma coisa... Mas pra que tu vai marcar a base legal das peças se tem no índice emissivo? Vai lá no M de memoriais, pronto. 403, vai no R de resposta à acusação, pronto. Tá lá o artigo 396. É de uma insanidade, cara. De uma insanidade. Eu quero os teses preliminares, o que adianta você ter ali? Imagina tu pintar todas as teses preliminares, tu vai enlouquecer. Não, por isso que é importante, assim, a gente sempre fala, né, para você criar intimidade com o teu VAD, né? E criar Manejar intimidade mesmo, de manejar, de folhear ali, tá com tempo livre, pega o VAD e dá uma olhada, né? Tá com tempo livre, vai pegar um ônibus para casa, um ônibus para o colégio lá, enfim, para o trabalho. Estudar o VAD, dá uma olhadinha, dá uma olhada. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu não sou eu que dou recursos, né? Mas se eu fosse fazer alguma peça de recurso, eu ia começar onde? Eu ia olhar ali o 574, 575, sei que a parte de recurso está ali, né? Enfim, então você criando essa intimidade, você consegue, né, localizar o VAD. E isso é um tempo precioso que você vai economizar. E aí, ao longo das aulas, nós vamos direcionando. Cara, isso aqui não vai estar porque nós pegamos... Isso quer dizer, é importante falar nós isso. pegamos assim... o print. Certa vez me deu um insight, né, de pegar, cara... Como é que eu vou mostrar esse VAD? Porque eu chegava na câmera, né? E abria o VAD e às vezes o operador de câmera tinha que pegar e aproximar, era uma bosta, né? E aí cara, como é que eu posso fazer? Eu aprendi a fazer aquele negócio do recorte, aquele negócio do print. Foi a salvação da lavoura. Windows Shift S e aí corta. Aí eu peguei e nós tinha um print em cada do tema que nós estamos abordando e o artigo correspondente. A gente pega o artigo mostrando para você, olha, aqui tem remissão. Nessa última prova, caiu um tema que eu abordei e que o Mauro abordou da Lei Maria da Penha, que envolvia lá a retratação envolvendo no crime de ação penal pública e interpretação no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher. Tinha lá, só você buscar na expressão retratação da representação, você tinha lá artigo 25, artigo do Código de Processo Penal, o artigo 16 da Lei 11.340, 2006, ou seja, só de você saber como você manejar o VAD, você conseguiria chegar à resposta e à fundamentação jurídica. E isso tu vai treinando, cara, todo dia. Então a marcação do VAD, para nós,
Toda aula, dias. Toda aula vai ter alguma Não coisa. tem como você não fazer todos os dias, porque seria uma imbecilidade de você não fazer todos os dias. Todo santo dia e com efetividade. E tem coisas no VAD ali que só quem é nosso aluno vai entender o porquê que tem ali a remissão. Só porque ele está inserido no contexto da aula. Né? A gente faz o gancho ali, né? E só nosso aluno vai entender por que tem aquela remissão naquele artigo. Né? Mas, sabe, pessoal, eu acho que essa questão do manejo que o Arnaldo falou ali, do código, essa intimidade, essa questão das remissões, isso nada mais é para facilitar o que é primordial na preparação de vocês, que é a gestão do tempo. Sim. Né? Principalmente na prova Gestão do tempo. E isso, gente, não adianta. Estudar sozinho é outra vibe. Uhum. Estudar sozinho é outra vibe. Como é que tu vai dar conta de estudar e ainda lembrar que tu tens que ter a gestão do tempo, tanto para estudo quanto para a realização dessa prova, né? E eu acrescento também nessa questão da gestão do tempo é você fazer simulados, né? Nossa, sim, Porque a acho partir dos imprescindível. simulados é que você consegue já ter uma noção de quanto tempo você demora para fazer a peça, quanto tempo você demora para fazer as questões. Por isso que é fundamental você fazer simulados. E E imagina outro detalhe, o simulado, simulado aqui é mais difícil que a prova. e o simulado com correção do teu simulado. Aqui tem esse diferencial. Sim, é. E aí tem a correção que é por vídeo e também temos simulados com correção personalizada. E o corretor, ele vai te levar na mão, vai ser o mesmo corretor para todos os simulados. O Arnaldo pegou e entregou o simulado para e aí esse simulado foi distribuído para o corretor Nini, né? Sempre vai ser Todos os simulados do Princípio Eu- do corretor natural. Não, eu teria prevenção. Corretor eu natural. teria curiosidade, sabe, de fazer a prova e ver, sabe, ela corrigida por alguém assim antes. E é bom porque vai E olha a mostrar a tua importância evolução. Porque tu não né? fez isso que Letícia. E tu eu sabe sei que isso nossos não corretores, existe. nossos corretores são premiados por quando eles têm naquele grupo de alunos tem mais aprovados. Então nós estimulamos os corretores Isso é ninja, a hein? eles, cara, a eles Pode entrar nesse grupo, não, hein? serem verdadeiros Corrigir também. mentores. Né? Eles vão fazer uma espécie de mentoria. Mas nós tivemos feedback de alunos que quase Estocolmo com os seus corretores. Né? Quase Estocolmo com os seus corretores. Síndrome de Estocolmo. Mas, gente, um recado aí para vocês que tá se preparando, né? Teve gente boa, né? Assim, gente até da família, né? Que acabou fazendo a prova, fez uma peça excepcional, tirou, acho que 5 na peça e não teve tempo para fazer as questões. Aí teve que fazer CISC de novo conosco, né? Sim, não, e o mais interessante é que aí tem aí Porque que vem era muito boa. Aí que vem não é o conhecimento eu sei que tu tem, mas aí que vem o planejamento estratégico. Porque o cara na peça muitas vezes ele fica se remoendo para achar um determinado artigo que talvez corresponda para ele mais 0,10. E ele vai perder 30, 40 minutos para algo que vai lhe render 0,10. E não se dá conta que, dali a pouco, ele tem uma questão lá que ele vai dominar que pode lhe render 1,25 ou 2,5. Ou seja, isso também é abordado ao longo do curso. Cara, tem que pegar e também ser esperto. Abre mão do 0,10 para ter a possibilidade de você conseguir conquistar 1,25 ou 2,5. Legal, mas isso ele vai saber que aquilo só vale 0,10 quando ele faz um simulado e o corretor informa, aqui, sim. ó, cara, aqui tu esqueceu isso, mas perdeu só 0,10. Ele sabe, isso aqui dá. Vida que segue. Porque se ele não tem essa noção, ele vai ficar remoendo até achar. Não pode ficar lá Mas isso- rodeando sem Então, e aí Mas fica isso é que o triste, treinamento às é vezes. importante, né? Se a pessoa treinar, cumprir o cronograma certinho, fizer os simulados, vai entrar no automático. Ele vai fazer aquilo e vai colocar aquilo ali, ele nem vai perceber e vai estar lá. Né? Isso aí também economiza tempo. né? E também tem mais um. Eu nem sei que tempo já deu de podcast, Carlos. 50, olha, passou rápido. Ó, né? passou rápido. O tempo com vocês Passa muito rápido, né? Vamos ter que fazer melhor a gestão do tempo. Se fosse na prova da OAB, estava. Mas também A tem. gente se desligou. Mas também tem um outro fator importante que a gente também trabalha, porque, porra, cara, a gente sabe que, cara, alguns colegas acabam superdimensionando, e eu falo isso no aspecto emocional, essa prova. Né? Claro que essa prova, ela impacta a vida da gente, ela tem um significado, para uns mais, para outros menos. O propósito de fazer essa prova para uns para eles poderem ter a possibilidade de trabalhar, outros é para só passar.
Obrigação, né? Não, porque assim, vamos ser bem francos, né? Tem gente que só quer passar. Né? O pensamento, Não tem problema nenhum. O pensamento dele é passar. Cara, tudo bem, né? Mas tu percebe que os propósitos eles são distintos. E o gente que tá com uma promessa de emprego, tá? Passa lá e vem aqui que eu vou te pegar. Também. Não, e o bom também é que o cara quiser só passar na OAB, penal e o processo penal vai estar em dia se ele quiser partir para outros concursos. Né? Exato. Também é né? só... Então assim, cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu motivo de estar nessa jornada de preparação para a segunda fase. E claro que aí vem as emoções, né? Aí vem as emoções. Alguns não conseguem administrar de forma adequada as suas emoções. Ou seja, a gestão das emoções também ela é muito importante. Porque ao longo do estudo, você vai ter vai se deparar com uma sucessão de conteúdos que talvez você não dominasse de uma forma plena e talvez você se depare com um formato um pouco distinto daquilo que você já conhecia. E pode impactar, claro que pode impactar. E aí vem uma intensidade de informações que você tem que absorver e, às vezes, você começa a emocionalmente se sentir abalado. E aí que entra a gestão das emoções. Aí que entra a gestão das emoções. E nós também, durante as aulas, nós procuramos, a cada aula, buscar te reanimar, te acalmar, te chamar para o jogo de novo. Chamar para o jogo também. Temos também mentorias com psicólogo. Né? Tem também uma profissional psicóloga que tem uma mentoria que já está no cronograma para poder te orientar a como você seguir nessa luta para... Inclusive, o Naldinho perguntou se ele pode pode ir nessa aula de psicólogo aí. Aí tem que pagar. Ele tá precisando. Eles não vão precisar pagar, tu vai ter que pagar. Acho que vai ter uma mentoria física também com o Mauro, também, do jiu-jitsu lá. Né? Mas assim, são uma série de fatores que nós... Tô precisando mesmo. Né? que nós disponibilizamos. Lá em casa não é eu que também tirei essa conclusão, é a Natália que disse que eu estou precisando de psicólogo. Mas é bom, né? Sabe muito a Nath sabe muito. Não, e elas estão tomando café agora, cara. Vai ser Ainda bem que hoje é feriado. Mas nós estamos gravando esse podcast no feriado. Né? Graças a Deus, acho que as lojas estão tudo bom fechadas. o bom, não. O bom é que a hora é o dobro. Carol, mantém aí até as 2 horas. Deixa 2 horas. É isso. Já não chega o Luiz Henrique hoje de manhã, né? Já não chega o Luiz Henrique, querem me dar ferro aqui. A galera de Santa Maria aí, não é mole não. Santa Maria. Eu acho que só falam disso. Só falam disso. O Luiz Henrique hoje... Eu tava preparando, tava fazendo... Eu tava ao vivo quando eu tava assistindo a aula. Tava eu assistindo. Não, e aí eu tava fazendo o padrão de resposta da primeiro simulado de vocês, cara. Entreguei hoje o padrão de resposta. E ele chegava e fazia assim, estou arrepiado que o Nidal está vendo. Um cara de pau, cara. Um cara de pau. Eu tava comentando e ele não tava vendo. Ele não estava vendo, né? Depois que alguém pegou e avisou, acho que a monitora avisou, o Nidal tá ao vivo. Como eu adoro! Não, é um filho da mãe mesmo. Mas, gente, assim, basicamente esse podcast ele foi já pensado para nós termos essas orientações mais genéricas, né? Mais genéricas, claro que ao longo dessa jornada a gente vai especificar muita coisa para vocês. Evidentemente, eu não sei exatamente qual é o horário que esse podcast vai entrar no ar, mas provavelmente ele vai entrar na segunda-feira, meio-dia, para quem for escutar antes, meio-dia nós vamos ter uma live aí sim, mais detalhada, mostrando a plataforma, mostrando o que tem no curso, os cronogramas, simulados, onde é que estão as aulas, onde é que estão os materiais. Então, isso vai ser muito bem detalhado, né? Para aqueles que estão escutando depois, você pode também ter acesso a essa live, porque ela vai ficar disponibilizada no canal do YouTube. Mas, Hélio, tu passou na primeira fase. O que tu está esperando para começar a estudar para a segunda? Porque tempo tu não vai ter. E se tu for verificar... E aí tu vai ter que ter um outro fator que você vai ter que considerar e se organizar, e nós estamos organizando isso para você.
tá no nosso cronograma, você tem as datas de final de ano. É Natal, coincidir. Ano Novo. E, cara, várias tentações irão surgir na tua vida nesse período. Calor, praia, piscina e coisa. Cara, tu vai ter que também... Cervejinha. Cerveja gelada. Então, cara, tu vai ter Ainda que... mais nesse calor que tá quente, né? tu vai ter Pé que, na cara, ter um autocontrole e nós vamos ter que ajudar você a ter esse autocontrole acima da média em relação a isso. E se você demorar um pouco mais para começar a estudar, além de você ter que se submeter a um controle maior por conta desse período que é de Natal, Ano Novo, e evidentemente você vai estudar. Desculpa, mas você vai ter que estudar. Vai ter um cronograma lá, claro que... Vai passar conosco o Ano Novo. no Natal. Natal... Ho, 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 No dia de ho. Natal, Ano Novo, nós vamos te aliviar, tá? Mas, cara, depois é aula, não tem... na semana entre Natal e Ano Novo. Bom, gente, cervejinha de aula, leve, eles sem querem extravagância. recesso. Não, recesso O nada. pior de tudo que, olha, não foi sacanagem, não. Não foi sacanagem. Isso foi pela sequência lógica das aulas. Quem vai trabalhar entre Natal e Ano Novo é a Leticinha. Quem se deu bem? Quem se Leticinha deu bem, Noel. levanta a mão. Quem se deu bem, levanta a mão. Leticinha Noel. Mas aí eu tomei ferro, porque depois do Ano Novo que entra, aí eu volto, né? volta ali. Logo depois, não posso nem Ó, eu e o Mauro que se deu bem, Não, né? dia Mauro, 2 eu tô aqui, não sei como, mas estarei. Eu acho que eu dou dia 3 a aula, né? E aí, dia 3? Eu acho que eu tô dia 14. Não vai dar nem pra curar a ressaca, né? Eu não vou nem pra curar a ressaca. Mas percebe que entre esse período de Natal e Ano Novo você vai ter aula, cara. Vai estar no E a cronograma. semana tá rolando, né, gente? E a semana tá Tempo. rolando, cara. Então, cara, se você cair numa tentação, tu vai ter que recuperar um tempo perdido, né? E se você deixar de começar a estudar, é mais tempo perdido que você vai ter que recuperar. Então, velho, não deixa passar o tempo. Aprovou, velho, começa a estudar. Se tem uma coisa certa que vai acontecer, que a tua prova vai ser no dia 21 de janeiro. E você vai fazer essa prova. Então, tem que se preparar. Assim, recupera no carnaval. No carnaval você já vai estar aprovado. Vai. Aí E você aí tu recupera tudo extravasa. que você... Aí você extravasa, Ou né? melhor assim, começa o teu carnaval no dia 22 de janeiro. Boa. Começa o teu carnaval no Boa, 22 de janeiro e depois, cara, se joga. Faz baiano, né? Vai. Mas- Se joga. Vai, passa na Bahia, depois vai pro Rio, Aprovado vai pro Rio de já. Janeiro, vai pro Rio de Janeiro, depois vai lá pra Olinda. Cara, faz um tour. Tá, então, pessoal, Começa a estudar logo. É Começa a exatamente estudar logo. Dia 20. Dia 20 Dia 20 janeiro e já aí tá de noite aí, já né? tem alguma Já tem coisa, aula, né? já. Já tem aula. Tem live E- de meio-dia e aula de noite. e eu acho assim, olha, vocês já perceberam, já notaram que nós estamos atentos a tudo. Desde essa semana aí de Natal, Réveillon, tudo isso. Então, assim, deixa que essa parte a gente pensa para vocês. Eu acho que é mais ou menos assim, viram né? interessante o que o Nidal fez? Ele segurou o Campeonato Brasileiro para não ter rodada nesse final de semana. Tem OAB. Viu? viu? Claro, agora só volta na Não, outra. o Nidal é Qual influencer. é o curso O fazer, Nidal cara? é o influencer. É o O influencer. cara só segurou o Campeonato Brasileiro, botou uma data FIFA no meio para fazer a prova da OAB. Incrível. Como o Grêmio está Incrível. disputando a Coisa inacreditável. Só falta o Flamengo ser Justamente campeão, por né? isso, né? O Flamengo também tá ali, ó. Se eu não cair, tá bom. Vou ficar quietinho aqui se eu não cair. A última pergunta antes de nós encerrarmos o podcast. Nós vamos passar o ano novo junto? Bora? Bora. Vamos mesmo? Vai, Bora. eu esse ano vou estar em Santa Catarina. gente, Esse ano, mas é que Gente, se olha tivesse- só. Não, se tivesse Ô, feito. Carlão, vem cá não, comigo. se tivessem Pessoal, olha só. falado uma semana O Nidal antes. convidou a gente porque ele tem 3 casas nos condomínios tops de Shangri-La. Olha, E a não. Leticinha já não tá com já Não. ficou uma casa pra mim, uma pro Arnaldo, uma pra ele, né? A Leticinha, Olha aí, por ó. isso que ela chegou Que atrasada, coisa. porque ela inventou Então que eu vai ia pra São amar, Paulo. porque eu sou sempre presente. Mas aí, esse ano, né? Tá eu não bom, vou mas- participar daquele churrascão, não, daquele mas churrascão. Mas Churrasco depois na eu vou. praia, do- É. do famoso Ei, churrasco tu vai- na praia. tu vai- Ah, não, e agora nós temos guarda-sol do Ceisc. Que coisa fina, hein? Mas assim, tu vai reservar um dia pra você passar lá Não. e aí a Natália vai estar te esperando com gin. Não, dá. Não, eu tenho que não dar um dá caldinho certo. no Nidal Não dá no certo. dia do Cara, ano novo. Velho, Que cara, horror. Olha, eu sou se terrível. vocês quiserem ver a Leticinha de um outro olhar, deem gin Só pra da ela. gin. Gin horror. energético Que ou horror, né? tônica. Cara, assim, pensa na transformação.
bota, Vários caldinhos. pensa no porre, né? Vamos lá. Pensa no porre, né? Olha, mas é bom, mas é bom. vinho não tomo, né, Nidal? Balvinho, olha. A galera olha. quer provar aí, sabe qual é o presente da Olha. Letícia, né? Gente, Vocês querem me enlouquecer, então. Bora. bom, gente, então, encerrando esse podcast, que eu quero agradecer Naldinho, agradecer meu parceiro também, Mauro, Leticinha, meus parceiros de segunda fase e amigos de uma vida toda, né, irmãos que Deus me deu ao longo dessa jornada de CEISC. Então, isso foi uma coisa boa de CEISC, né? Além de nós termos um local para trabalhar, né, a gente conseguiu conquistar várias amizades e que perduram e vão perdurar por muitos e muitos anos ainda. E agradecer a vocês por terem nos escutado ou terem nos assistido, cara, e espero que essas informações, que são informações, obviamente, bastante genéricas, né, eles tenham te auxiliado de alguma forma para você iniciar essa preparação para a segunda fase. Eu posso te assegurar que não é só uma preparação para uma prova. Na verdade, você estará entrando num ambiente de transformação. Você irá ser uma outra pessoa, você se transformará. E se fosse você, eu aproveitaria essa oportunidade que a vida te deu de se transformar, porque, cara, isso vai ser para o resto da tua vida. Tu vai entender que ao final dessa jornada, você terá feito coisas que você jamais um dia imaginou fazer. Estudar em horários que você jamais imaginou que estudaria, em intensidade e foco que Fazer você jamais... coisas que ele achou que não era capaz de fazer. Você né? vai encontrar conforto no desconforto. Exatamente isso. Vai gostar. Olha aí. Essa eu vou anotar. Puxa, Essa eu vou anotar. Você Você- vai não. E depois coloca a aí. gente fala. Depois a gente fala. Mas Essa você vai, não, coloca no Vai. corte aí pra nós, essa do Essa vai, dia. essa vai pro corte, essa vai pro corte. Fácil. Anotei. Né? Mas, cara, e depois tu vai, ao final, sentir a satisfação de que do dever cumprido, cara. Aquela satisfação de você saber que jogou o jogo, que você... cara, que travou bom combate. E isso já é combate. isso já é um recompensador. E aí, cara, a melhor de tudo, que ao final ainda você teve o plus da aprovação da OAB. Veja que eu disse, você vai ter o plus da aprovação na OAB. O plus da aprovação, porque, cara, o que você vai acumular ao longo desse período, talvez ele seja infinitamente maior do que somente a aprovação na OAB. A aprovação na OAB será um plus. Depois, no dia 21 de janeiro, nós voltamos a conversar. Tu vai me dizer se isso não aconteceu na tua vida. Você será uma outra pessoa. Se você conseguir levar essa disciplina aqui para a tua vida depois, a tendência é, né, dar certo. Não tem desafio que você Não não tem. consegue enfrentar e superar. Gente, muito obrigado. Pessoal, agora os recadinhos. Você pega e avalia esse Ninicast. Dá uma mãozinha lá pro Spotify, lá, bota lá 5 estrelas. Se vai botar menos de 5 estrelas, não bota. Nem avalia. Tem que ser 5 estrelas. Pessoal que não nem é Uber. ainda, não é inscrito no canal do YouTube de Professor Nidal. Mas vai lá, se inscreva, aciona o sininho lá para você ser notificado. Eu tava pensando aqui, né, que na hora os caras ouvem o podcast e falam assim, o fulano de tal, vou apresentar o Nidal. O Nidal é o idealizador e o host desse podcast. Caraca, Essa é pra corte, tá? Isso é o bom Nidal. também. Vou apresentar o Nidal, é o idealizador e host do podcast. Rosto. Rosto. Host. And não, CEO, Tá difícil fazer o corte aí. Não. And CEO, CEO CEISC Enterprises. E host do Nini. CFO também. Tá. Deu, acabou. Um beijo, carinhos, todos os meninos. Um abraço pro ser bem de longe. Vamos, beijos. Tchau.